Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do versículo 1. João 8, 1. João 8, 1, já está projetado ali. Vamos ler, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Aonde que Jesus estava, queridos? Vocês estão com fome? Aonde que Jesus estava? No templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Começou pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Tem uma versão que diz: Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno. Vá em paz e abandone a sua vida de pecado. Amém? Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos conta de uma história de uma mulher bem conhecida, né? De todos nós. Fala assim, que Jesus estava no templo. E os fariseus, os mestres da lei, eles chegam diante de Jesus trazendo uma mulher que havia sido surpreendida em flagrante de adultério. E eles colocam aquela mulher diante de Jesus, né? E a intenção do coração deles, como a Bíblia mesmo nos relata, era de achar alguma ocasião, né? Alguma ocasião contra Jesus, algo contra Jesus. E quando eles apresentam aquela mulher, eles falam para Jesus, né? Olha, Senhor, na lei de Moisés está escrito que tais mulheres devem ser mortas apedrejadas. O que é que o Senhor diz? Eu fico imaginando essa mulher, querido, sendo levada por essas pessoas, pelas ruas. Eu fico imaginando a humilhação que ela passou, não defendendo ela de forma alguma, mas eu fico imaginando como que essa mulher estava se sentindo diante de tudo aquilo. E havia sobre aquela mulher uma sentença. Havia uma sentença de morte sobre aquela mulher. E eles levam ela até Jesus e eles dizem para Jesus: Olha, Jesus, lá na lei está escrito que ela deve morrer. O que o Senhor diz? Enquanto, querido, é os homens que declaram uma sentença, até aí ainda vai, né? Mas no caso dessa mulher, estava escrito na lei de Moisés que as mulheres pegas em adultério deveriam ser mortas apedrejadas. Então havia uma sentença sobre ela. E muitas vezes sobre a nossa vida vem algumas sentenças. Às vezes vem uma sentença que diz assim: teu casamento não tem mais jeito. Está tudo acabado. Não há mais o que fazer. Às vezes vem alguma sentença no médico que diz assim: ó, essa doença que você está não tem cura. Você tem um determinado tempo de vida. Às vezes vem uma sentença que diz assim: ó, o teu filho
está nas drogas, está perdido, não tem mais o que fazer. Às vezes vem uma sentença que diz assim: a tua empresa está falida, você está na miséria, não tem mais o que fazer. A verdade é que muitas vezes sentenças vêm sobre a nossa vida. E essas sentenças às vezes vêm de homens. Porque às vezes um homem disse, né? Não tem mais jeito. Um médico disse, não tem mais cura para essa doença. Não tem mais o que fazer, não tem como reverter essa situação. Mas olhem que no caso dessa mulher não era só uma sentença dos homens. Na lei também dizia. E quando eles trazem ela para Jesus, a palavra fala que Jesus estava ali escrevendo na terra, abraçado. E aqueles homens ali talvez acusando aquela mulher, apontando o dedo para ela, falando tantas coisas. E eu fico imaginando, né, Jesus parado ali, escrevendo no chão. E eu fico pensando, por que Jesus ficou inclinado no chão escrevendo? Enquanto estava aquele fervo, pessoas falando, pessoas condenando. Eu imagino no meu coração, querido, que Jesus estava ali escrevendo no chão, ajoelhado, porque Jesus estava dizendo assim: eu não estou compactuando com tudo isso que vocês estão fazendo. Eu não me recuso a participar dessa coisa que vocês estão fazendo aqui. E aí, como eles insistem muito com Jesus, Jesus se levanta e olha para aqueles homens e diz assim para eles: muito bem. Em outras palavras, Jesus disse assim: é verdade, está certo. Tudo que vocês estão falando está certo. Então executem a sentença sobre ela. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra dela. E a palavra de Deus diz que um a um, aqueles homens foram soltando as suas pedras e foram saindo dali. Ao ponto que fica só Jesus e a mulher. E eu estava lendo esse texto e eu fiquei olhando que todo mundo sai e Jesus continua inclinado ali no chão. E quando fica só Jesus e aquela mulher, a Bíblia fala que Jesus se levanta. E Jesus olha para aquela mulher e faz a pergunta: onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém? E ela diz assim: não, Senhor, não sobrou ninguém. Aí Jesus diz assim para ela: nem eu mesmo te condeno. Jesus era o único que poderia jogar a pedra naquela mulher. Porque Jesus nunca pecou. Então, se tinha alguém que poderia condenar aquela mulher, era Jesus. Mas Jesus não o fez. Jesus disse assim para ela: eu tenho uma nova sentença para você. Você chegou aqui com uma sentença, mas eu tenho uma nova sentença para você. Os teus pecados estão perdoados. Vá, não peques mais, mude a sua vida. Eu não te condeno. Essa era a sentença que Jesus tinha para ela. Então, queridos, eu quero trazer a tua atenção nessa noite para um Jesus cheio de graça e de misericórdia. Um Jesus que não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, mas um Jesus que veio sobre a terra como homem, para estabelecer sobre nós um novo decreto. Um decreto de vitória. Havia na lei ali algo que dizia que aquelas mulheres deveriam ser mortas apedrejadas. Mas Jesus é maior do que a lei, amém? E sabe o que Jesus estava dizendo para todos aqueles homens quando estava ajoelhado, ali escrevendo no chão? Jesus estava dizendo assim: existe mesmo um decreto. E esse decreto de morte não é só sobre essa mulher. Esse decreto de morte é sobre todos. Porque todos pecaram. Mas Jesus estava ajoelhado ali dizendo assim, em outras palavras, Jesus estava dizendo: mas eu sou aquele que vou morrer no lugar de vocês. Eu sou aquele que vou levar as pedradas no teu lugar. Eu sou aquele que vou carregar a tua sentença de morte. Querido, o pecado daquela mulher ali, em específico dessa mulher adúltera, não foi simplesmente descartado. Alguém pagou por ele. Alguém tinha que morrer.
Quando nós olhamos para esse texto, nós dissemos assim, glória a Deus, Jesus disse para ela, vá, você está livre, vá embora. Mas a verdade é que alguém precisava morrer, alguém precisava levar as pedradas, alguém precisava levar o castigo que nos traz a paz. E Jesus tomou o lugar daquela mulher. Eu não sei se aquela mulher entendeu alguma coisa na hora, mas eu creio que no dia da crucificação, quando aquela mulher olhou para a cruz, ela disse, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi que era para mim estar ali. Mas o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor pagou o preço que era meu. O Senhor levou sobre Ele a culpa. O Senhor levou sobre Ele a condenação que era nossa. Sabe o que eu acredito? Não está escrito na palavra, mas no meu coração, quando Jesus estava escrevendo ali na terra, sabe o que eu imagino no meu coração, pastor? Que Jesus estava dizendo, tem uma lei escrita, mas eu estou escrevendo agora uma nova história. Eu estou escrevendo algo novo ao teu respeito. Eu estou mudando a tua história. Eu estou tirando de você a vergonha. Eu estou tirando de você o opróbrio. Eu estou tirando de você, porque eu vou carregar isso sobre mim no teu lugar. Jesus Cristo veio para estabelecer sobre nós um novo tempo, que é um tempo de graça, um tempo de perdão, um tempo de misericórdia. Ele tinha tudo para condenar aquela mulher, mas ele não fez, porque ele estava contando para todos que ele seria condenado no lugar deles, que ele seria condenado no meu e no teu lugar. Ele pagou um alto preço naquela cruz, queridos. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu não sei qual é a sentença que você veio aqui hoje. Talvez foi uma sentença dada por homens, e talvez uma sentença dada pelo próprio Deus. Mas a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias tinha uma sentença dada pelo próprio Deus. Quando o profeta chega lá e diz assim para ele, ajeita a tua casa porque você vai morrer. E a Bíblia fala, o pastor Silvio pregou esses dias sobre isso, né? Que ele se prostrou, se humilhou, se arrependeu diante de Deus. E o profeta volta lá e diz para ele assim, vá lá e diga para o rei Ezequias, que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Então, querido, Jesus Cristo é um Jesus Cristo que muda decretos, amém? Eu imagino que quando Jesus olhou nos olhos daquela mulher, querido, ele viu arrependimento nos olhos daquela mulher. Porque Jesus, quando olha para mim e para você, ele vê o nosso coração, amém? Jesus não nos trata no bolo, não é todo mundo junto. Jesus nos vê em particular, a cada um de nós. Jesus sonda o nosso coração. E Jesus olhou para aquela mulher, e eu não sei o que Jesus viu. Mas eu creio que Jesus olhou o coração dela, e Jesus disse assim para ela, os teus pecados são perdoados, mude de vida, vá em paz. Porque esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus cheio de misericórdia. E esses homens erraram em muitas coisas, mas tem algo que eles não erraram. Sabe por quê? Porque eles levaram aquela mulher diante de Jesus. Eles levaram aquela mulher para Jesus, e nisso eles acertaram. Porque quando eles levaram aquela mulher para Jesus, Jesus Cristo é um Deus que olha o coração, Jesus Cristo é um Deus que perdoa, Jesus Cristo é um Deus cheio de graça e misericórdia. E porque eles levaram aquela mulher até Jesus, a história daquela mulher foi mudada. E eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite, querido. Talvez tenha vindo uma sentença sobre a sua vida, talvez uma sentença de morte. Mas quem sabe lá, tudo isso é com um propósito, que você vá até Jesus. Que você vá até Jesus. Por quê? Porque Jesus tem poder para mudar sentenças. Jesus tem poder para fazer tudo novo. Jesus tem poder para mudar a nossa história. Jesus tem poder para escrever algo novo ao nosso respeito. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus cheio de graça, cheio de perdão e cheio de amor.
Você pode olhar para um Deus assim, querido. Você pode contemplar um Deus assim. A lei muitas vezes nos mostra um Deus carrasco, um Deus longe. E essa era a ideia que eles tinham de Deus. Eles não conseguiam ver Jesus como Deus por causa da maneira com que Jesus fazia as coisas. Eles não podiam entender que um Deus pudesse ser assim, porque essa não era a ideia que eles tinham. Mas Jesus Cristo veio à terra para mostrar para nós quem Deus é, amém? Um Deus que não te condena, querido. Um Deus que te trata com misericórdia. Um Deus que sonda o teu coração e tem poder para mudar o decreto que está sobre a sua vida. E quando nós levamos a nossa causa diante de Jesus, Ele é aquele que julga com retidão e justiça. Então, seja qual for a tua causa, querido, chegue diante de Jesus. Jesus estava no templo. Você veio no templo hoje, amém? E Jesus está aqui, amém? E Jesus tem poder, querido, para transformar a tua história, amém? Porque Jesus é misericordioso. Todos nós, talvez, se estivéssemos ali, iríamos dizer assim, que bonito, né? Que ridículo isso. Com quem que ela estava adulterando, será? Talvez nós fôssemos os primeiros a criticar aquela mulher. Talvez nós fôssemos um daqueles que também, junto com todos aqueles religiosos, iam declarar uma sentença sobre ela. Mas Jesus não age assim. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Nós temos a quem recorrer, querido. Então traga para Jesus. Traga para Jesus. Traga a tua vida para Jesus. Traga a tua causa para Jesus, seja ela qual for. Porque Jesus tem um novo decreto sobre a sua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer transformar todas as coisas. Esse é Jesus. Um Deus cheio de amor. Nós merecíamos morrer. Nós merecíamos a cruz. Mas Ele tomou o meu e o teu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele se sacrificou por nós. Ele pagou a nossa conta. Todos nós tínhamos uma sentença de morte sobre nós. Mas Jesus Cristo veio e tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Para que nós pudéssemos ter a nossa história transformada. Para que nós pudéssemos viver algo novo da parte de Deus. Então não importa o que os homens falam, não importa o que os homens disseram. O que importa é o que Jesus diz ao teu respeito hoje. Jesus tem algo novo para a sua vida, querido. Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Amém? Você veio ao lugar certo, amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: você veio diante daquele que tem poder para mudar a tua história. Amém? Jesus tem poder para mudar a tua história, querido. Se há um decreto de morte sobre a tua vida, eu quero te dizer nessa noite: Jesus Cristo tem um decreto de vida sobre você. Se há um decreto, querido, de miséria sobre a sua vida, de falência, Jesus Cristo tem um decreto de prosperidade sobre a sua vida. Se há um decreto de morte, de enfermidade, de doença, Jesus Cristo tem um decreto de cura sobre a sua vida. Jesus Cristo veio para mostrar para nós quem Deus é, como Deus nos trata. Deus não nos trata segundo aquilo que nós merecemos. Ele age em misericórdia. Quando nós vamos até Ele, quando nós reconhecemos, Jesus Cristo é um Deus que tem poder para transformar a nossa vida e a nossa história. E talvez, querido, esse decreto que veio sobre a sua vida foi somente com um propósito: para que você vá até Jesus.
Existem muitas coisas que vêm atrás de nós, para que nós possamos ir até Jesus. Amém? Tem muitas circunstâncias que vêm sobre nós, para que nós possamos parar, analisar a nossa vida e dizer: eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele tem poder para mudar a minha história. Eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele é um Deus misericordioso. Eu vou até Jesus, eu vou colocar a minha causa diante dEle. Eu vou apresentar a minha vida diante dEle, porque eu sei que Ele tem poder para fazer tudo novo. Amém? E essa é a noite que Jesus Cristo está declarando sobre você, querido, uma nova sentença. Amém? Um novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quantos recebem isso? Diga eu. Eu recebo, Jesus. Amém? Você veio diante do Deus vivo, querido. Amém? E você não vai sair daqui humilhado. Amém? Aquela mulher chegou arrastada em praça pública. Aquela mulher chegou sendo humilhada. Aquela mulher chegou com um título de vergonha sobre ela. Mas ela sai dali diferente porque ela encontrou Jesus. Ela não sai mais dali com título de vergonha. Não. Ela sai dali com uma sentença de vida. Ela sai dali curada, querido. Sabe por quê? Eu não sei o que levou aquela mulher a adulterar. Mas possivelmente foi uma carência. Possivelmente foi a necessidade de Deus na vida dela. Mas quando a gente se encontra com Ele, querido, Ele faz tudo novo sobre a nossa vida, amém? Jesus Cristo é aquele que cura a nossa alma. Jesus Cristo é aquele que cura o nosso corpo. Jesus Cristo nos cura por completo, amém? Porque Ele ama você, querido. Ele ama você. Você é precioso, você custou um alto preço para Jesus. Ele veio para tirar a sentença de morte. Ele veio para tirar a nossa vergonha. Ele veio para tomar o nosso lugar e dizer: eu assumo o lugar que é deles. Para que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Amém?